você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que os sacerdotes. Não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão, que reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Oh, meu Deus. Pode adorar o Senhor, pode adorar o Senhor. Não tem nem como contar. Aleluia. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina. Rádio Cultura de Jardim Carapina. Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Desordenado e muitas pessoas não querem desistir, pensando nas coisas terrestres, coisas passageiras que logo tem fim. Muitos matam pra ter a vitória e outros pra terem, pede a sua honra. Tudo isso
Jesus não querem se converter e no final vão se arrepender. Coração de pedra, pedra maciça que ouve e não aceita a santa palavra, a fiel palavra de Cristo Jesus. Disse Jesus em suas palavras que os homens amaram muito mais as trevas deixando a luz. Evangelizado e muitas pessoas não querem ouvir, dizendo que estão muito jovens, vão gozar a vida mais e mais aqui. O tempo passa, disse que estão velhos, que o evangelho não podem seguir. Verão passa e vem o inverno, muitos morrem cedo e vão pro inferno. Coração de pedra são estes assim. Coração de pedra, pedra maciça que ouve e não aceita a santa palavra, a fiel palavra de Cristo Jesus. Disse Jesus em suas palavras que os homens amaram muito mais as trevas deixando a luz. Que ouve e não aceita a santa palavra, a fiel palavra de Cristo Jesus. Disse Jesus em suas palavras que os homens amaram muito mais as trevas deixando a luz. São exatamente 17 horas e 57 minutos, pela permissão e pela vontade de Deus, estamos começando mais um programa falando de Jesus, nesta quarta-feira tão abençoada, que o nosso Deus, Todo-Poderoso Deus, Criador do céu e da terra, Criador do sol, da chuva, do calor, do inverno, do vento, de tudo que é possível, Ele é o detentor de todas as coisas. Coração de pedra, você, como é o seu coração? Como está exatamente o seu coração? Será que o seu coração já se sensibilizou, já amoleceu? O seu coração já aceitou Jesus? Se você ainda realmente não enquadrou nesta palavra, mas Deus a cada dia, a cada hora, a cada momento, Ele fala conosco, ou seja, através do vento, ou seja, através exatamente de um acidente, ou seja, mesmo através de um mensageiro, seja através de uma leitura, ou até mesmo de algum recado. Deus sempre tem algo para mim e para você. Quero desejar a todos os nossos amigos ouvintes uma excelente tarde chuvosa, abençoada, que Deus derramou sobre o Espírito Santo e talvez algumas cidades do Brasil. Queremos agradecer a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem nos dado força para que nós possamos sobrepor exatamente diante das nossas dificuldades, diante dos nossos momentos difíceis que passamos na vida. Mas a palavra de Deus fala que em tudo nós demos graças e somos gratos a Deus porque Ele permitiu que eu pudesse estar aqui. A você que hoje de repente não esteja na praça pública devido exatamente às chuvas, os ventos fortes, mas de repente você está num ponto de ônibus, de repente você está indo para trabalhar, de repente você está chegando do trabalho, fazendo a sua caminhada e aonde que começa a nossa voz até você chegar no seu destino final, possa estar terminando. Então queremos desde já agradecer a Deus pela sua vida, pela nossa vida, por todos que neste momento estão nos assistindo pela TV Popular, a você que está nos ouvindo pelo site da radiopopular.net.br, a você que está conectado também à radiodigigospel.com.br, a todos os nossos ouvintes da TV Providência. Em breve nós estaremos aí exatamente com a nova emissora que vai estar transmitindo o programa com Jesus, a Rádio Estação, a Rádio Web Estação. Ok? Bom, estamos só aguardando a finalização, porque nós vamos só afirmar quando estiver no ar, vamos só afirmar quando tiver a transmissão, para que nós não possamos fazer exatamente
por mentiroso, porque aqui é proibido falar mentira. Aqui só não, mas em qualquer lugar do planeta Terra você não deve falar nenhuma mentirinha, nenhum mentirão e nenhuma mentira, porque o pai da mentira se chama Satanás. Então às vezes você brinca com um amigo, brinca com uma amiga, ou até mesmo com o irmão e fala, é mentirinha. Isso não procede de Deus, porque o maligno está esperando o que você fala para ele agir contra você ou até mesmo para te envergonhar diante de Deus. É melhor você falar sim, sim ou não, não. Aquilo que você realmente não procede dessa forma, Satanás está atento. Então nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, nós devemos ter cuidado com o que nós ouvimos, nós devemos ter cuidado exatamente quando nós fingimos. Por quê? Porque até o fingimento não é coisas de Deus. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, 18 horas e 1, ok? Já está presente um mensageiro desta noite para trazer a palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração. Que Deus possa estar usando a ele como tem usado os outros mensageiros. Exatamente há 2 anos e 4 meses, estamos pulando com a permissão de Deus, exatamente para 2 anos e 5 meses. Queremos agradecer muito, muito a Deus, porque toda honra e toda glória deve ser dada para Ele e por Ele. Aqui nós não somos nada a não ser servos, estamos aqui para servir a Deus na sua obra, que é a evangelização pelo sistema de rádio via cabo, a evangelização pelo sistema de rádio online, a evangelização pela TV, ok? A nossa missão é abrir o portão, a nossa missão é contactar os mensageiros, aqueles realmente que têm um compromisso com a palavra de Deus, aqueles que gostam de testemunhar a palavra de Deus, aqueles que realmente amam a palavra de Deus. Falar de Jesus é fácil, pregar Jesus também é fácil. Agora, agir e ser como Jesus é difícil. Por isso que nós temos que sempre examinarmos a nossa consciência, examinar a nossa vida, examinar exatamente naquilo que nós procedemos, para que possamos ser verdadeiro testemunha de Jesus. São 18 horas e 10 minutos, eu falei essa palavra por 2 vezes e Deus tem um recado para o mensageiro, ok? São 18 horas e 2, vamos à nossa oração e daqui a pouquinho vamos ouvir o que Deus tem para falar para mim e para você. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar, renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor.
casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite a você que nos ouve nessa noite, início de noite. Graça e paz para você que nos ouve. Hoje, nessa noite, Deus me colocou uma mensagem em meu coração para que eu trouxesse, para que nós possamos trabalhar em nossa vida, em nossa alma, essa passagem que está na Bíblia em Números, capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou os 12, os dos desertos de Pará, segundo a ordem do Senhor. Eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. A palavra nos diz que eram homens principais dentro do seu povo, dentro da sua tribo. Mas hoje eu vos pergunto se você conhece do personagem da Bíblia, em Números, Samua, Safate, Loal, Paute, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi e Jeuel. São 10 personagens na Bíblia que está escrito lá em Números capítulo 13, versículo 4 em diante. Esse fazia parte dos 12 espias, o qual Moisés enviou para ver e visitar a terra. Mas por eles trazerem um relatório negativo da terra a qual Moisés o enviou, foram homens que não teve vitórias, não teve grandes vitórias diante de Deus e diante do seu povo. Em Números capítulo 13, Moisés, ele envia os 12 espias. Ele envia homens para conhecer a terra a qual o Senhor tinha prometido. E o Senhor, nessa noite, ele me incomodou no meu coração e que eu viesse a trazer um testemunho de vida, uma experiência que eu tive de vida, não muito boa, mas que serve de lição para a minha vida até hoje, algum testemunho em alguns lugares a qual eu tenho a oportunidade de falar de Deus. Eu tenho
levado esse testemunho aonde tem impactado algumas pessoas, porque aonde as pessoas veem o poder que Deus tem na nossa vida. Em 2002, eu comecei a usar droga. Casado em 98, recém-casado, e em 2002 eu comecei a utilizar drogas. Eu comecei a me entregar no mundo das drogas. E comecei como qualquer outro viciado começa, usando maconha. Depois da maconha já não fazia mais aquele efeito. Eu busquei a cocaína. A cocaína depois já não estava fazendo mais aquele efeito que o meu corpo, a minha mente pedia, e eu me entreguei ao crack. Foi longos anos de vida dentro do mundo das drogas, se entregando a cada dia mais ao inimigo, ao Satanás, que dominava completamente a minha vida e me levava para um mundo de destruição da minha vida, da vida da minha família. Mas Deus, Ele nos dá a oportunidade. Deus, Ele nos entrega a oportunidade em nossas mãos para que nós possamos ter o direito de escolha e o caminho, a direção. E o Senhor, em 2008, depois de 6 anos entregue nas drogas, depois de 6 anos sofrendo na mão do inimigo, fazendo a minha família sofrer, depois de 6 anos sendo massacrado, humilhado, excluído da sociedade, eu tive o desprazer de perder a minha família, a minha esposa, o meu filho. E eu saí da minha casa e fiquei por 15 dias dentro de um apartamento, entregue totalmente às drogas, até que Deus levantou um homem, um amigo, e que me levou a uma clínica de recuperação. E em 15 de outubro de 2008, eu me internei nessa clínica de recuperação. Eu busquei a face de Deus para que Ele pudesse me curar desse mal que eu estava sofrendo, para que Ele pudesse me limpar, me curar, me sarar, me restaurar. E eu fiquei dentro dessa clínica por 3 meses e 10 dias. Foi muito impactante na minha vida aquilo que eu vivi dentro da clínica de recuperação. Aquilo que eu vivi em meio a outras pessoas, aonde passava pela mesma situação que eu vivia, que passava pelas mesmas dores que eu sentia. E eu tive uma experiência muito grande com Deus dentro dessa clínica. Eu comecei a ler a Bíblia, o livro de Jó, onde um pastor que levava a mensagem toda segunda-feira dentro daquela clínica, ele conheceu a minha história e ele pediu para que eu lesse Jó. E eu comecei a ler Jó. E a parte onde Jó, no capítulo número 1, que Jó perde os seus filhos, que Deus permite que o inimigo leva os seus filhos, foi uma parte muito impactante na minha vida, onde Deus falou comigo que Ele estava me dando uma segunda chance. Deus, Ele falou claramente comigo que Ele iria levar o meu filho, um menino de 8 anos de idade, um menino cheio de vida. E isso era fruto do meu pecado, fruto das minhas ações, fruto das minhas decisões. E eu entrei em desespero e comecei a orar, a clamar, e busquei a orientação do pastor da clínica, do pastor que ministrava lá na clínica. E ele pediu para que eu fizesse um propósito com Deus, fizesse um jejum e um propósito com Deus. Eu perguntei a ele como que aquilo funcionava, como que o propósito funcionava, como que o jejum funcionava. E ele me ensinou. E imediatamente eu entrei nesse propósito. Eu entrei nesse jejum. E minha esposa, ela ia viajar com o meu sogro e ela ia levar o meu filho. E eu tive uma visão clara
visível, onde o carro ele entrava numa colisão com outro carro numa pista e o meu filho ele era lançado pela janela do carro. Foi horas, dias agonizantes na minha vida. E eu sempre buscando a Deus, lendo a Bíblia, o livro de Jó, aonde Deus falou muito com Jó. E no primeiro capítulo de Jó, eu também via que Jó era um homem temente a Deus. Era um homem que acreditava em Deus, era um homem que pagava o preço pelos seus filhos. Mas era um homem que não tinha intimidade com Deus, não tinha relacionamento com Deus. Quando ele fazia os seus sacrifícios para que pudesse justificar os seus filhos se eles tivessem pecado durante as suas festas, durante as suas comemorações, ele enviava os seus servos para fazer o sacrifício, mas ele mesmo não ia. Ele não tinha um relacionamento, ele não tinha uma intimidade com Deus. E eu comecei a entender que Deus queria comigo era uma intimidade, era um relacionamento, era sentir, era abrir o meu coração. Mas as drogas ela não deixava, as drogas ela não permitia que eu tivesse esse relacionamento com Deus. E eu comecei a ter o temor de Deus na minha vida, eu comecei a buscar a Deus. E fazendo esse propósito, esse jejum. E Deus, ele deu o livramento ao meu filho, nesse acidente. Deus me deu a oportunidade, porque nesse jejum que eu fiz, nesse propósito que eu fiz, eu falei com ele que se ele livrasse o meu filho da morte, eu me entregaria a ele, me renderia a seus pés, e jamais sairia dos seus caminhos. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, desde 2008, eu estou convertido, eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E ao sair daquela clínica, depois de 3 meses e 10 dias, procurei uma igreja, uma congregação, a qual eu estou até hoje, a qual eu busco ao Senhor e sou fiel à sua palavra e seus princípios, porque Deus, ele não vai negligenciar princípios. Ele pode até quebrar regras, mas princípio ele não quebra. E nós temos que entender isso para receber as promessas de Deus sobre a nossa vida, para receber o melhor de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que submeter aos princípios de Deus, aos princípios da palavra, ao que a palavra nos rege, aquilo que ela nos ensina, aquela que ela nos dá a autoridade para falar e fazer. Quando nós entendemos esse comando de Deus nas nossas vidas, quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas, o Senhor Jesus Cristo, ele nos acrescenta pela nossa fidelidade a Deus. Algumas pessoas vivem dentro da igreja 10, 15, 20 anos e não conseguem alcançar as promessas de Deus sobre a sua vida. E questiona a Deus o porquê da demora do milagre da promessa. Mas não pergunta a Deus o porquê. Porque quando nós negligenciamos o princípio de Deus, as promessas de Deus na nossa vida, ela não se cumpre. Porque nós estamos andando em rota ao contrário. E o que tem a palavra de Números capítulo 13, versículo 1, 2 e 3, nesse testemunho que eu dei? Esse testemunho nos traz um relato dos 10 espias que trouxeram um relatório contrário daquilo que Moisés pediu. Um relatório contrário daquilo que Moisés os enviou para fazer. Um relatório contrário daquilo que o Senhor já tinha ordenado. A promessa de Deus que a terra seria do povo. E o povo não acreditou. A palavra de Deus diz assim: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Já era dos filhos de Israel. Mas eles trouxeram o relatório que Moisés pediu. Quando Moisés enviou os 12 espias, ele também deu a direção. E quantos de nós seguimos a direção errada? Quantos de nós estamos hoje no caminho errado, buscando coisas e pessoas para a nossa vida e esquecemos do caminho que o Senhor nos deu?
Em Números capítulo 13, versículo 17, diz assim, 17 em diante: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para o Neguebe, e penetrai nas montanhas, e vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, que tal é a terra que habita, se boa ou má, que tais são as cidades em que habita, se arraiais ou fortalezas, e que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvore ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Ora, a estação era de uvas. Aqui mostra claramente que o Moisés deu uma direção aos seus espias. Ele deu uma direção para que eles alcançassem a terra prometida. E ele pediu um relatório da qualidade da terra, do fruto da terra, da moradia do povo que ali existia. Mas os espias, eles se preocuparam com as dificuldades que os seus olhos humanos enxergavam. Por muitas das vezes enxergamos aquilo somente que os nossos olhos humanos estão vendo. Entramos em situação contrária à palavra de Deus porque não damos crédito ao caminho que Deus nos direciona, ao caminho que Ele nos coloca. Por quantas oportunidades eu tive na minha vida antes de entrar no mundo das drogas? Por quanto sofrimento eu trouxe para a minha vida, para a vida da minha família, por falta de obediência a Deus? Foi por conta da desobedecer a Deus, eu entrei nesse caminho, nessa rota, que pela misericórdia de Deus, na minha vida, ela teve volta. Mas na vida de muitos, não tem a mesma oportunidade. Por nós não andarmos no caminho do Senhor Jesus Cristo, por não andarmos nas rotas que a Bíblia nos ensina, é que enfrentamos dificuldades. Vejamos em Números capítulo 13, versículo 27 em diante, diz assim: E dando conta a Moisés, disseram: Fomos até a terra, que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grande. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. Vejamos nesses 3 versículos que os homens eles enxergaram, mas as dificuldades. O fruto, eles simplesmente falaram, verdadeiramente o fruto é bom, ponto. Por conta das vezes na nossa vida enxergamos as dificuldades, as limitações que os nossos braços têm, que a nossa mente tem. E esquecemos da promessa de Deus sobre as nossas vidas. Damos mais valor e crédito aos gigantes que se levantam nas nossas vidas e ficamos parados em meio à tempestade, em meio às lutas. O próprio Jesus falou: no mundo terás lutas e aflições, mas tenha bom ânimo. No livro de Josué, capítulo 1, simplesmente no capítulo 1, Deus fala a Josué por 5 vezes: somente tenha bom ânimo. Somente tenha bom ânimo, por 5 vezes. Porque Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. E que pelas nossas forças humanas nós vamos perecer. Pelas nossas forças humanas nós não vamos alcançar os nossos objetivos. Nós vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Esses 10 espias são homens fracassados e levaram o seu povo a fracassar. Por que na Bíblia conhecemos muito Josué e Calebe? Porque dos 12 foram os últimos, os únicos, que trouxeram um relatório positivo, que acreditaram na palavra e na promessa do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que deram mais importância ao que os seus olhos humanos enxergavam, pereceram, não alcançaram a terra prometida. Mas Calebe, ao meio daquela discussão dos 10 espias, dando um relatório negativo a Moisés, ele cala a voz do povo.
dizendo no versículo 30, então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse, subamos animosamente, e poderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ele. Confiança no Senhor Jesus Cristo. É o que devemos ter nas suas promessas, naquilo que ele nos prometeu. Perecemos nas dificuldades, nas lutas, por não acreditar naquilo que o Senhor tem nos entregue. Versículo 31, 32 e 33 diz assim, disseram, porém, os homens que subiram com ele, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Quando nós não temos o alvo, quando nós não temos um objetivo na nossa vida, nós nos diminuímos diante das situações, diante das paredes que se levantam sobre as nossas vidas. Se deixamos a levar pelaquilo que o mundo coloca em nossas vidas, pelaquilo que os gigantes que se levantam, nós deixamos aquilo crescer na nossa vida, aos nossos olhos humanos, e paralisamos na nossa caminhada espiritual. O Senhor nessa noite está falando para mim, está falando para você que me ouve. Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? A quem você tem buscado? E qual o seu relatório diante de Deus? O que Deus pode olhar para você hoje e falar sobre o seu relatório? Qual é o seu relatório diante de Deus, diante das suas dificuldades, diante dos seus problemas? Qual é o seu relatório diante de Deus nessa noite? Em Números capítulo 14, então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. Quantos de nós estamos chorando nessa noite por não ouvirmos a voz de Deus? Por não dar crédito às promessas de Deus sobre a minha vida? Por muitas das vezes eu me vi em situação de morte durante esse período ao qual eu fiquei em meio às drogas, em situações no meio da rua, em situações na madrugada, em situações da vontade de usar a droga e não ter um dinheiro e me levar para situações que eu não queria fazer, mas aquilo que o meu corpo e a minha mente forçava a fazer. Quantos de nós, quantas pessoas hoje estão nessa mesma situação a qual eu vivi? Quantas pessoas hoje estão presas no laço do vício, no laço do inimigo, da prostituição? Quantas pessoas hoje estão entregues nas mãos do inimigo e se perguntando o que fazer? Hoje eu posso lhe dizer o que você pode fazer. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz em 2008, quando eu conheci a palavra de Deus, quando a palavra de Deus me alcançou e que me trouxe paz e alegria de estar na presença dele. Hoje eu posso dizer para você que me ouve nessa noite, hoje eu tenho paz no meu coração. Hoje eu tenho paz para a minha família, dentro da minha casa, com os meus filhos. Hoje eu sou pai de 2, do Felipe e da Maria, a qual são frutos que Deus me permitiu a ter. São pessoas que eu amo, são pessoas que eu zelo. E por muitas das vezes, quando eu estava entregue no meio das drogas, eu lembrava do meu filho, mas não valorizava a ele. Não dava a importância que eu tinha que dar. Não tinha aquele amor. O vício das drogas, ele me tirava o amor, a paixão que eu tinha pelo meu filho. E a droga falava mais alto em minha vida, pelo vício que eu vivia. Hoje, você que me ouve nessa noite, que possa estar passando por esse mesmo problema, por essa mesma dificuldade, o Senhor nessa noite, Ele quer te libertar. O Senhor nessa noite, Ele quer te sarar. Mas para você que não tem o vício das drogas, mas passa por situações
que te prende, que deixa você longe das promessas de Deus, Deus hoje também tem um recado para você. Ele veio ao mundo, Jesus veio ao mundo para levar todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, todas as nossas lutas, aquelas que nós não conseguiríamos suportar. Mas as lutas que nós passamos hoje é porque nós somos capazes de suportar, somos capazes de levar. São degraus nas nossas vidas que temos que subir pelas próprias pernas, com as nossas próprias pernas. Temos que dar espaço e vazão ao Espírito Santo de Deus para que Ele possa nos conduzir, nos levar em direção ao que o Senhor tem para você, ao que o Senhor tem para mim. Nessa noite, o Senhor Ele está dizendo claramente: confia em mim e tudo eu farei. Mateus capítulo 6, versículo 38 diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É isso que devemos fazer diante de Deus. É isso que devemos fazer para que possamos nos tornar pessoas vitoriosas na presença de Deus. É isso que o Senhor espera de mim. É isso que o Senhor espera de você nessa noite. É isso que Ele quer de mim, é isso que Ele quer de você. É isso que o Senhor espera, que nós nos entregamos a Ele e que buscamos a Ele verdadeiramente. É melhor obedecer a palavra de Deus do que sacrificar. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz: se quiseres, olha como diz a palavra de Deus, Isaías capítulo 1, versículo 19, se quiseres e me ouvir, comerás o melhor dessa terra. Você que hoje está ouvindo a palavra de Deus e que deseja no seu coração de aceitar ao Senhor Jesus Cristo, deixar de fazer morada na sua vida, você tem a oportunidade de comer o melhor dessa terra. E o que é o melhor dessa terra que Deus está entregando para você nessa noite, está entregando para mim? É a paz, é o amor, é a tranquilidade de viver em meio a uma sociedade, é você ser dono de si próprio, é você controlar suas vontades, é você ser dono de si, é você conseguir controlar o seu eu, as suas vontades, é você dominar a si próprio, é você ter um Deus acima de tudo sobre a sua vida, que é capaz de lhe dar tudo aquilo que você necessita. Muitos estão decepcionados porque Deus não deu aquilo que eles buscaram, que eles sonharam, porque Deus conhece os nossos corações. Deus Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. E nessa noite o Senhor quer entregar isso em suas mãos. Você que me ouve nessa noite, eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria de orar para você no final dessa mensagem e decretar na sua vida que você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. Você é uma pessoa, um instrumento de Deus que Deus quer usar a cada dia. Deus quer te utilizar, você dentro da sua família. Deus quer te usar como uma ferramenta no meio do seu trabalho, dentro dessa sociedade. E o melhor de tudo, Deus quer te dar uma vida nova. Deus quer te transformar o seu coração. Deus quer te livrar das dores. Deus quer te livrar do sofrimento que você possa estar passando. E nessa noite eu gostaria de orar pela sua vida. Senhor nosso Deus, mais uma vez eu venho, Deus, a te agradecer, Pai, pela tua presença sobre as nossas vidas. Eu venho agradecer a Deus por este momento, Deus, por essas pessoas que estão nos ouvindo nesta noite. E que o Senhor venha, Deus, a falar aos nossos corações. Que o Senhor venha, Deus, a falar no coração desse homem, dessa mulher, desse jovem que está ouvindo essa mensagem. Dessa pessoa que possa estar passando, sendo cativa, Deus, dentro do vício, na prostituição. Essa pessoa que possa estar passando por lutas, Deus, financeira ou familiar ou profissional. Que elas possam estar, Deus, se fortificando na tua presença. E que o Senhor vá, Deus, em direção a elas. E que o Senhor vá, Deus, levando a ela paz, amor, esperança. Que o Senhor vai libertando, Deus, quebrando todos os cativos. Que o Senhor possa estar libertando, Deus, todas as algemas, quebrando todas as algemas dessas pessoas, da vida dessas pessoas. Que o Senhor venha ser conosco a cada dia. Visita, Deus, essas pessoas hoje, à noite, durante o seu sonho. Leva elas, Deus, ao entendimento, Deus, da tua palavra. E que elas possam se fortificar. Que elas possam, Deus, buscar verdadeiramente a tua presença.
e que o Senhor possa dar a elas, Deus, a oportunidade a qual o Senhor me deu, de reerguer, Deus, e saísse vitorioso, Deus, na tua presença. E que o Senhor seja conosco, hoje e para todos sempre. Amém, amém. E que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar essa rádio que leva a palavra até a sua vida, que leva a palavra até os seus ouvidos. Que Deus possa estar prosperando a cada dia a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 36 minutos, 18 e 36. Desde já agradecer a Deus por mais esta palavra, por esta mensagem, a você que está conectado, a você que está assistindo pela TV Popular, a você que está aí exatamente em algum lugar do município da Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Guarapari, a você que está na França, Estados Unidos, Argentina, a você que está no México, aonde você estiver, que esta palavra chegou até você, exatamente como nós fizemos a nossa abertura da programação. Como está o seu coração? O seu coração está mole ou o seu coração está de pedra? Se o seu coração está de pedra, então você recebeu a mensagem que Deus usou o mensageiro nesta tarde para falar que você precisa de amolecer, para que você precisa de sair da escravidão, exatamente de algo que está não justificando o seu relatório diante de Deus. Nós ouvimos o mensageiro falar exatamente sobre o que um fato, ele trazendo o relatório diante de Deus. Ele apresentou a sua vida, o seu problema, a sua dificuldade, o seu momento difícil, ele apresentou o relatório a Deus. Fez o contrário daqueles que Deus mandou fazer, exatamente Moisés mandou fazer, espiar a terra. Eles fizeram o relatório não justificando diante de Deus, porque antes de chegar até Moisés, já estava chegando a Deus exatamente o que ele estava falando. E o seu relatório? Como que você consegue hoje a fazer o seu relatório diante de Deus? Sincero, verdadeiro, de coração quebrantado, de coração realmente humilde, ou você ainda se acovarda e não se justifica na presença de Deus? Não sei, só você e Deus que sabe. A mensagem que o irmão trouxe buscou exatamente uma coisa lá no Velho Testamento, desde quando começou a transportar o povo da escravidão. Isso é sinal de que o povo de ontem é o mesmo povo de hoje, com nomes diferentes, mas com relatórios ainda falsos, com relatórios ainda que não justifica, porque o irmão deu exatamente um testemunho aqui. Eu falei na palavra testemunho, mas ele trouxe usando a palavra de Deus sobre o relatório, mas na realidade o povo foi apresentar a Moisés, dar um testemunho da terra que eles foram ver, e o testemunho que eles trouxeram não era aquilo que era, porque pelo contrário, era para eles trazer, botar a fé em primeiro lugar, saber que Deus marchava com eles, saber que Deus guerreava com eles. Não vamos temer, Moisés, vamos todo, pelo contrário, eles fizeram um testemunho botando o povo com medo, botando o povo para desviar do caminho, botando o povo para não ir para aquele lugar. Mas, como a própria palavra fala, e o irmão aqui falou, tinha dois, como hoje pode ter 2, pode ter 4, pode ter 100, pode ter milhões, mas também pode não ter, mas que continue, independente da guerra, independente da dificuldade, independente da aflição, independente da dor, independente de tudo, mas eles estão querendo seguir, porque acredita que Deus pode fazer algo, como o irmão falou no final da mensagem. Dificuldade, todos vamos ter,
Mas se você tiver um general, se você tiver um senhor dos exércitos, se você tiver, tá entendendo, Jesus exatamente no barco, pode vir a tempestade, pode vir o desemprego, pode vir, entendendo, a enfermidade, pode vir, talvez as pessoas falem, mas o cara fala, o cara não é doente, mas eu posso ficar doente, mas eu tenho que acreditar que Deus pode me curar. Aí eu posso ficar desempregado, o cara está desempregado, está falando, não, mas eu posso ficar desempregado, que Deus, na palavra dele, não deixou faltar o pão. Quem quer seguir, quem quer obedecer, ele não desampara. Agora, quem quer fazer meio termo, ou ser igualzinho os espias, ou ser igualzinho, apresentar relatórios falsos diante de Deus, eu sigo Jesus, mas eu roubo. Ah, eu sou de Jesus, eu idolatro. Ah, eu sigo Jesus, não gosto de ir da igreja. Ah, eu sigo Jesus. Esses relatórios falsos diante de Deus. Vai ter momentos que vai passar dificuldade? Vai. Vai passar enfermidade? Vai. Mas vai passar até quebrantar o coração, até se humilhar, até realmente como Jó. Jó não conhecia Deus, não tinha intimidade de Deus. Mas quando ele perdeu tudo, uma palavra justificou a fé dele em Deus. Nu eu nasci e nu eu vou voltar. O que eu tinha não era meu, era de Deus. Deus simplesmente abençoava ele. E o testemunho de Jó, o relatório, vou pegar a palavra, se o irmão permitir, vou usar essa palavra, relatório. O relatório de Jó, diante das pessoas, que Jó não falou no quarto fechado para Deus. Jó não falou exatamente no banheiro escondido, não. Jó falou, foi para a esposa, Jó falou, foi para as pessoas, amigos, falou para todo mundo. Ele apresentou um relatório de Deus para ele. E Deus fez o quê? Triplicou, abençoou ele tudo e mais. Pronto, não vou falar mais. Abençoou tudo e mais. E hoje, como é que nós queremos as nossas bênçãos? Hoje, às vezes, as pessoas... Desculpe, irmão, eu posso falar uma palavra aqui? Ontem eu pedi o pastor e hoje eu vou pedir o irmão, eu vou falar uma palavra que foi tocada agora. O irmão, quando apresentou o seu relatório da dificuldade da sua família, e eu quero que o irmão pode até me corrigir ao vivo, não tem problema. Mas o irmão não conhecia Jesus. O irmão, na hora da dor, como muitos fazem, na hora da dor, na hora da aflição, na hora do desespero, corre para a primeira igreja que encontrar na esquina, corre para a primeira não sei o que vai acontecer, e depois que pega a bênção, esquece até que foi na igreja, até que fez campanha. Então o irmão, eu queria pedir perdão, irmão, que quando o irmão falou que eu ouvi e veio aqui agora, o irmão não conhecia Jesus. Porque Deus não ele não quer as pessoas, ele não quer fazer as bênçãos para as pessoas negociando. Ele faz as bênçãos porque ele que é o dono das bênçãos. Mas ele vê quando há uma sinceridade. E o irmão deu esse relatório aqui diante de Deus, né? Testemunho, relatório aqui no programa falando de Jesus, que o irmão ama os seus filhos como Jó amava. Jó apresentava em oração, em terra, porque ele não sabia os pecados que os filhos comiam. Mas o irmão estava exatamente em dificuldade e vendo que poderia perder a família, perder o filho. O irmão não negociou, o irmão testemunhou que Deus fez na sua vida. É uma coisa, só estou pegando porque Deus, para a gente entender que Deus não negocia. Deus é dono da terra, do ouro, da prata, Deus é dono da vida, Deus é dono do vento, de tudo que nós falamos aqui, dono do meu trabalho, dono de tudo, nós somos gerenciador só, ele não negocia. Mas quando quebrantamos e fazemos um compromisso, e naquele dia, naquela hora que o irmão viu que a família estava se perdendo, que estava tudo acontecendo, o que fez? O irmão lembrou, opa, tem alguém que pode me socorrer. O irmão estava no mundo, mas o irmão sabia que tinha alguém maior do mundo. E o irmão levou. E Deus fez. E o irmão está até hoje testemunhando esse relatório. Porque Deus te deu a bênção. Jó testemunhou, fez um relatório. E foi abençoado. E até hoje, Jó, livro de Jó está na Bíblia. Contos que não estão. Eu estava lendo o livro de Crônicas. E lendo lá o livro. E lá fala...
Tantos fatos de fulano e bertano não constam no livro, porque Deus não fazia questão de botar esses nomes dessas pessoas, de algumas pessoas no livro de crônica. Porque o testemunho, ele fica ali na Bíblia, está na Bíblia. E é assim, por que Josué está lá? Está lá Josué, está lá Moisés, Caleb, está lá outros, né? Veio hoje o último, né? O Paulo, está lá escrito. Por quê? Porque apresentaram um relatório fiel diante de Deus. E esse relatório não foi o carro, esse relatório não foi a mansão, esse relatório não foi nada. Foi a vida. Foi a vida. O relatório que Paulo se apresenta porque ele ficou cego diante da luz de Jesus. Mas Jesus mostrou para ele que ele tinha o poder de rever a visão. E ele foi testemunho. E assim são outros e outros. E hoje, quando o mensageiro trouxe, e hoje, século 21, o que está exatamente acontecendo no mundo? E quantas pessoas que gostariam de dar um relatório, apresentar um relatório diante de Deus da sua vida, e não podem mais. Muitos estão nos cemitérios, muitos estão na prisão. Tem uns que Deus dá a oportunidade que vai para a prisão. E ir lá para apresentar-se, exatamente para se apresentar diante de Deus. Deus está lá esperando para ele se apresentar. Mas também são poucos, como também fora da prisão. Porque tem muitos que não estão talvez nas drogas, tem muitos que não estão na prostituição, tem muitos que não estão na idolatria, tem muitos que me falam que está na presença do Senhor, mas não faz o que o Senhor pede à prática, dá o relatório verdadeiro de um cristão. Dá o verdadeiro relatório de um crente, dá o verdadeiro relatório de um pregador de uma palavra, de um servo do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela fala aquilo que condena a alma. A palavra de Deus fala aquilo que condena a alma. Mas tem muitos que conhecem a palavra, mesmo assim faz a prática. Rede Popular, são 18 horas e 46 minutos. Pulou para 47, eu passei 2 minutos, ok? Do horário. Mas eu agradeço a Deus que permitiu que nós pudéssemos, o irmão permitiu que nós pudéssemos fazer esta fala aqui. Eu quero agradecer a presença do jovem ali, Jomar, que está ali, irmão também, membro da Igreja Maranata, né, varão? Da Igreja Maranata? Da Igreja Maranata. Deus abençoe. Pela primeira vez está assistindo o programa, chegou aqui no programa falando de Jesus. Honrado está Deus com a presença dele, honrado estamos nós, que ele veio ouvir. E exatamente é assim que Deus faz. É por isso que agora você entendeu o mistério do portão aberto? A igreja tem que ficar aberta, não de porta fechada. Não que aqui é a igreja, certo? As pessoas chegam para ouvir a palavra, que de repente chega, a gente ainda parece, e a gente deixa as pessoas à vontade. São 18 horas e 47 minutos. Eu gostaria que o varão pudesse levar um recado ao pastor da igreja que congrega, que o programa Falando de Jesus está de porta aberta. Tá certo? Então, se um dia ele sentir no coração e no seu tempo, que Deus, o tempo é de Deus, mas hoje o homem faz o seu tempo. É assim que é o contrário, né? O homem que faz o tempo. É o homem que faz o tempo, que ele faz a previsão do tempo, faz isso e aquilo. Não, se der tempo eu vou lá. Se der tempo eu faço isso. Se der tempo eu faço aquilo. Até mesmo a palavra de Deus tem pessoas fazendo o tempo o qual não deveria. A palavra de Deus não pode ter isso. É 24 horas. 18h48, já falei um pouquinho demais. A todos vocês, ok? Você não se esqueça que em breve está uma nova rádio transmitindo o programa Falando de Jesus. Assim eu peço a permissão a ele que seja concretizada a vontade de Deus, não do dono da rádio, tá? Primeiro tem que ser a permissão e a vontade de Deus. E depois, se o dono da rádio realmente assumir esse compromisso, nós vamos estar levando aí o nome da nova rádio, Estação. Não sei se é .com.br, eu estou fechando os detalhes, mas já estão pedindo que eu pudesse já dando esse prenúncio. Amém, amém. Então os ouvintes da Rádio Estação, fica ligado aí que vai entrar um programa para essa. Eu vou pedir permissão aqui a você aí das rádios afiliadas, me dá 30 segundos para o mensageiro aqui. Eu estou passando do horário já, viu? Mas é tão gostoso quando a gente fala assim, porque o irmão da Rádio Digigospel, se ele estiver, ele operou, mas ele está, se ele estiver ouvindo o programa, ele pode confirmar esse testemunho, esse relatório aqui. Gostei da palavra relatório, certo? Aí, exatamente, a rádio dele é uma rádio gospel, 100% gospel. E um dia ele ouviu o programa Falando de Jesus. E um dia ele falou, irmão,
como é que eu faço para mim ouvir esse programa? Aí eu dei o sinal do site. Um dia ele ouviu, e um dia ele falou assim, irmão, deixa eu fazer, mas transmitir esse programa na nossa rádio. Eu falei, a palavra de Deus, não é minha não, fica à vontade. O mais importante é que quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus para mim, aí eu fico feliz da vida, que a missão está sendo cumprida. Aí o irmão depois falou assim, olha, eu quero ficar direto. Não quero que falte um programa, velho. E o irmão, se preocupado com a palavra de Deus, preocupado também com as pessoas que ouvem a rádio dele, ele trouxe um dos seus computadores, seu gerenciador do programa, está aqui dentro. Porque para não deixar o programa fora, na rádio dele fora do ar. Então eu peguei esse compromisso, assumi com ele, todos os dias eu estou preparando a rádio. E aí o testemunho vem pessoas da Argentina, ouve o programa, manda lá. Lógico, o site pertence a ele, então manda lá para ele. De vez em quando ele liga, irmão, manda um abraço para fulano aí, irmão, manda um abraço para cicrano, que está ouvindo. Isso é gratificante para Deus. A gente fica feliz quando tem pessoas que querem que a palavra chegue, quando a gente sabe que tem pessoas que estão ouvindo o programa. Porque não é a audiência que é importante aqui, o mais importante é o seu relatório. O mais importante é a palavra que Deus deu para você levar, para ganhar essas almas exatamente para Cristo. Para ganhar essas almas, tirá-las do mundo que Satanás está querendo dragar. Isso que é mais importante. A todos vocês, fui. Tchau. Que Deus tenha amanhã permitir, para nós estarmos de volta aqui. Já passei e já estourou já o horário, hein? Até amanhã, se Deus quiser. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50.